a mãe permitiu, a futura mamãe permitiu eu falar de púlpito, inclusive. Eu não falei com o papai, mas ele está aqui. Teremos futuramente mais uma criança. A Miriane está grávida novamente, e o Maxwell, e aí mais um. Maxwell, tua esposa autorizou eu falar de púlpito, tá? Então, daqui a pouco, mais uma criança. Graças a Deus por isso. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Quero meditar com vocês hoje num relato histórico trazido por Lucas, que foi o autor deste livro, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O texto que leremos será do verso 9 até o verso 44. Segura aí, tá, gente? Que não tenhamos eúticos aqui nesta noite. Até porque não tem janela aberta para ninguém cair. E aqui também não tem Paulo para poder ressuscitar ninguém. Então, segura aí que a passagem é grande, mas nós vamos ler Atos, capítulo 27, do verso 9 até o verso 44. Eu quero que vocês me ajudem, porque só aí ninguém dorme, ninguém dispersa. Diz assim a palavra de Deus: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, mas o centurião, ou o oficial, não dava crédito ao piloto, ou melhor, mas o centurião, que é o oficial, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo,
pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Amém. Eu tomei conhecimento há poucas semanas sobre a história de Roger Bourjoli. Eu não sei se você já ouviu. Roger Bourjoli foi o projetor dos anéis de combustível da 3ª nave espacial. Ele era engenheiro mecânico e ele levantou várias objeções para que a NASA, antes de lançar o 3º ônibus espacial, tomassem cuidado. E uma das coisas que Bourjoli disse é: não deixe a nave espacial subir se a temperatura estiver menor do que 35 graus. Eu comentei na semana passada de uma forma muito rápida aqui. Eu gostaria de trazer então novamente. E um dia antes da nave espacial ser lançada, exatamente em 1986, no dia 27/1/1986, que foi um dia antes, a previsão estava para ser 18 graus. E ele ligou para os seus chefes, porque ele trabalhava numa empresa que fazia este anel de vedação desta nave espacial, que era tripulada, e ele apelou para que a nave não pudesse ser lançada no dia seguinte, pois a previsão do tempo era 18 graus.
E ele dizia: se a nave for lançada, há uma grande chance de acontecer uma tragédia, pois os anéis de vedação, eles ainda estão rígidos e há a possibilidade então de se romper por causa da temperatura. Porém, os seus chefes, ao ligar para a NASA, tomaram a seguinte explicação da NASA, que o relatório dele era inconclusivo, que eles tinham pressa e que o mundo esperava este lançamento. Pois bem, no dia seguinte, Buzz Aldrin ele esteve no local do lançamento. E neste dia, antes de se dirigir ao local de lançamento, ele escreveu no seu diário as seguintes palavras: espero que este lançamento não termine numa tragédia. E após escrever isso na sua agenda, ele orou a Deus e foi para o local onde a terceira nave foi lançada. Nos primeiros minutos, ou no primeiro minuto, a nave estava indo muito bem. 1 minuto e 13 segundos depois, a nave explodiu, trazendo assim uma grande tragédia, matando todos os tripulantes, fazendo com que a NASA perdesse muito dinheiro e outras consequências mais. Quando nós lemos esta narrativa que Lucas nos traz, da ida do apóstolo Paulo para Roma para ser julgado por César, nós encontramos algumas semelhanças. O apóstolo Paulo, só para que a gente fique inteirado do contexto aqui, ele chegou em Jerusalém e ele começou a ser acusado pelos judeus em relação à ressurreição. Paulo pregava a ressurreição de Cristo. E os judeus, então, começam a ir numa caçada do apóstolo Paulo implacável, a ponto de espancar o apóstolo Paulo, trazer um tumulto muito grande em Jerusalém. E o governador até então, que era o Félix, tomou conhecimento, manda os soldados até aquele lugar onde estava o apóstolo Paulo, sendo arrastado, sendo agredido, sendo espancado, para poder então, de certa forma, pela providência de Deus, protegê-lo. Paulo foi levado para uma outra cidade, os judeus se dirigiram para lá pedindo ao governador, agora então o governador Festo, que substituiu Félix, e um sobrinho do apóstolo Paulo tomou conhecimento de que os judeus estavam preparando uma armadilha, queriam matá-lo. E ele vai até o governador, conta o que ele ouviu, o governador então o preserva novamente. E Paulo, como tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana, ele faz um apelo, ele quer ir para César, o imperador, para poder então ser julgado. Ele não quer ser julgado ali no local onde ele estava. E é neste contexto então que Paulo está indo para Roma para se encontrar com César para ser julgado. E no momento, versos antes do verso 9 que lemos, no verso 6 do capítulo 27, diz que, achando-se ali o centurião, um navio de Alexandria, ou seja, dos egípcios, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. E aí diz o verso 7 que, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob proteção de Creta, à altura de Salamona. Costeando-a e penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. O barco, então, de Alexandria para neste lugar chamado Bons Portos. Bons Portos não era realmente um lugar para que o navio pudesse atracar. Era uma enseada. Só que o apóstolo Paulo chega para o centurião, porque ele tinha ouvido certamente, Deus tinha falado com ele. O apóstolo Paulo disse: meus irmãos, ou pessoal, vamos permanecer aqui, não vamos seguir viagem, porque se seguirmos viagem, haverá um comprometimento tanto do material que nós estamos levando, da carga que estamos levando, como também da própria embarcação e também das nossas vidas. Porém,
o verso 11 diz que o centurião não dava crédito e, na verdade, deu crédito ao piloto e ao dono do barco, mas não deu crédito ao apóstolo Paulo. E, conforme nós lemos aqui, uma narrativa grande, nós podemos observar os perigos que eles passaram em virtude de não ter ouvido o apóstolo Paulo. Com base na fala do apóstolo Paulo e na resposta do centurião que o ignorou, eu quero pensar com vocês nessa noite o seguinte tema: os perigos quando não ouvimos a voz de Deus. Os perigos de quando não ouvimos a voz de Deus. E eu quero fazer 3 perguntas ao texto e procurarei respondê-las. A primeira pergunta é: em quais circunstâncias eu deixo de ouvir a voz de Deus? Olhando para a narrativa, eu deixo de ouvir a voz de Deus quando eu me guio pela voz da experiência. O verso de número 10 e 11 diz que, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa. Repito, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que é o que Paulo dizia. As circunstâncias em que nós deixamos de ouvir a voz de Deus é quando nós priorizamos a voz dos experientes ou das experiências em detrimento da voz de Deus. Eu até coloquei algo aqui para que eu não seja mal interpretado. É o seguinte: a voz da experiência, ela é muito importante, principalmente quando vamos tomar decisões na vida. Mas nós precisamos entender que nem sempre a voz da experiência está alinhada à voz de Deus ou à vontade de Deus. O livro de Provérbios diz que é na multidão de conselheiros que há sabedoria. É importante pedirmos conselhos quando vamos tomar decisões na vida, pedir opiniões a pessoas experientes, mas, repito, nem sempre a voz da experiência pode ser conjugada com a voz de Deus. Eu me lembro de uma narrativa bíblica também, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, quando fala que um profeta novo foi até o reino do norte falar com o rei. Eu já preguei esse texto aqui. E quando este profeta jovem, ou este homem de Deus, como a narrativa de 1 Reis traz, ele entra na cidade, ele profetiza, o rei chama, ou o sacerdote chama para que ele possa permanecer ali, comer e beber, se alimentar e depois seguir viagem. E o profeta e o homem de Deus diz assim: não, o Senhor me disse que eu não posso voltar pelo caminho que eu vim, eu não posso parar nesta cidade nem para beber e nem para comer. Porém, um profeta velho, assim diz a narrativa, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, diz que o profeta velho da cidade tomou conhecimento. E o profeta velho disse para este homem de Deus: olha, Deus falou comigo para que você entre em minha casa, coma e beba. E a narrativa diz: porém ele mentiu. E o homem de Deus, então, ouvindo a voz da experiência do profeta velho, ele faz aquilo que era contrário à voz de Deus, para não permanecer, nem comer e nem beber naquela cidade. Como consequência, aquele homem de Deus, aquele jovem profeta, morreu. Voltando à narrativa, dos perigos de não ouvir a voz de Deus. Em quais circunstâncias? Quando eu ouço a voz da experiência e deixo de ouvir a voz de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. O oficial, o centurião, ele preferiu ouvir a voz do dono do barco e do piloto, e ignorar aquele preso que estava indo para Roma. Entre a voz do dono do barco e de alguém experiente na navegação, eu vou parar para ouvir aquele
preso, aquele que está indo para ser julgado por César. Cuidado, há um perigo quando não ouvimos a voz de Deus, e a circunstância propícia pode ser quando nós damos mais ouvido à voz da experiência do que à voz de Deus. Há uma segunda característica também, nas circunstâncias em que nós deixamos de ouvir a voz de Deus. É quando eu me guio pela voz da lógica. E é isto que nós encontramos aqui no verso de número 12. O piloto e o mestre diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, ou seja, não sendo o porto apropriado porque era uma enseada, a maioria deles era de opinião que partissem dali. A ideia era lógica. Para aqueles que eram experientes ali na navegação, nós não podemos parar o navio numa enseada, nós temos que parar num porto. Só que a voz do apóstolo Paulo na direção de Deus é: nós não podemos seguir viagem, nós temos que continuar aqui nessa enseada, porque a viagem, se seguirmos viagem para procurar um porto seguro, nós vamos ter problemas. E o que eles ouviram foi a lógica. A lógica é: nós vamos ouvir esse preso, esse cara que não sabe de nada de navegação, nós vamos parar em um porto, em um lugar seguro. Nem sempre, irmãos, a lógica, que é um ramo da filosofia que nos traz uma sensatez para a gente caminhar na vida, nem sempre a voz da lógica é a voz de Deus. Eu gosto de uma narrativa de Davi, quando ele, assim que assume o reinado, os filisteus vêm contra Davi. E aí, os filisteus vêm contra Davi no vale de Refidim. E Davi consulta o Senhor como lutar contra os filisteus. E Deus fala: Davi, a estratégia é essa. Segue por esse caminho. E diz a narrativa, está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, a partir do verso 8. Se você quiser, depois você leia. E Davi vence os filisteus. A narrativa continua ali do capítulo 14, a partir do verso 8, vai até o verso 17. E o mesmo inimigo volta no mesmo vale, no mesmo lugar contra Davi. Na lógica, talvez eu e você pensaríamos o seguinte: busquei a Deus a primeira vez e Ele me deu esta estratégia. O mesmo inimigo, no mesmo lugar, o que eu vou fazer dentro da lógica? Usarei a mesma estratégia. Diz a narrativa que Davi consulta novamente ao Senhor, e o Senhor dá uma outra estratégia a Davi. No mesmo lugar, contra os mesmos inimigos. Nem sempre a voz da lógica é a voz de Deus. Em quais circunstâncias eu deixo de ouvir a voz de Deus? Quando eu me guio pela voz da maioria. Ainda o verso 12, o final do verso 12 e o verso 13 diz: a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Eu deixo de ouvir a voz de Deus quando eu ouço a voz da maioria. Há um adágio popular que diz que a voz do povo é a voz? É a voz de? É mesmo? Não é nada. Porque foi a voz da maioria que crucificou e que pediu, na verdade, a crucificação de Cristo. Crucifica-o! Crucifica-o! Eles deixaram de ouvir Paulo, o preso, em detrimento da maioria. O verso de número 37 diz que eram 276. Agora você imagina, 275 contra 1. Quem você vai ouvir? Você tem o piloto, você tem o dono do barco, experientes no mar, na navegação. Você tem a lógica, que ali não era um lugar realmente de colocar o navio.
Você tem a maioria, 275 falando realmente, essa enseada aqui de Bons Portos não é o lugar para a gente parar. Quem a gente vai ouvir? A maioria. Mas nem sempre a maioria é a voz de Deus. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê homens que na verdade era somente a voz de Deus e eles somente. Vejam Noé. Até então nunca tinha chovido. E Noé então está construindo uma arca. Imagine, pelo tamanho da arca que sabemos, as pessoas passando e falando para Noé: que loucura é essa? Não, Deus me falou. Deus me disse algo. Deus te falou? Falou o que vai chover? Chover, o que é isso? O que vai alagar a terra toda? Deixa disso. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Existirão situações na nossa vida em que somente Deus e eu ou você, nós vamos entender a direção de Deus. A segunda pergunta que eu faço ao texto é: quais são as consequências de não ouvirmos a voz de Deus? A primeira pergunta que eu fiz é: em quais circunstâncias nós não ouvimos a voz de Deus? Só para repetir: quando eu deixo de ouvir Deus em virtude da voz da experiência, da lógica, da maioria. E agora, quais são as consequências de não ouvir a Deus? A primeira coisa que a gente vê nessa narrativa é a perda da direção e do sentido. Verso 17, olhe para o texto. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, ou seja, eles começaram a tentar amarrar o navio. E temendo que dessem Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Em outras palavras, eles deixaram o navio solto no mar. A primeira consequência, quando não ouvimos a voz de Deus, é a perda da direção. Nós começamos a bater cabeça, nós começamos a viver ao léu, levado de um vento para o outro. Como diz, guardadas as proporções do Salmo 1, o contexto, como uma folha seca, sendo levada e agitada para todo lugar. A pergunta que eu faço agora, objetiva, que eu não quero ficar muito preso aqui, é: você tem ouvido a voz de Deus na tua vida? Se tem ouvido, você está em desobediência à voz de Deus? Se isso estiver acontecendo, é muito provável que você esteja perdendo a direção da tua vida. Você esteja sendo levado ao léu. A segunda característica que nós temos aqui na narrativa, quando não ouvimos a voz de Deus, é a perda da segurança. Os versos 18 e 19 diz: açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, a gente perde a segurança. E não só vivemos sem direção, mas vivemos sem um lugar para colocar a nossa vida, o nosso refúgio. Talvez alguns estejam aqui desta forma nessa noite, se apegando talvez a algumas coisas que são temporais e que não dá para a gente segurar com a mão, porque perdeu Deus como sua segurança, como seu refúgio. A terceira característica desta narrativa, quando nós não ouvimos a voz de Deus,
A terceira consequência está aí no verso de número 20, a perda da esperança. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Este é o quadro de uma vida que não ouve a Deus. A vida parece que o sol não chega também as estrelas. Quando nós não ouvimos a Deus, nós perdemos a esperança. Quantos nos dias de hoje têm vivido angústias, tristezas profundas, porque perdeu a sua esperança em Deus? E quando perde a esperança em Deus, a última coisa é dar cabo logo da vida, porque a vida perde o sabor, a vida perde a cor, o sol não brilha mais, as estrelas não saem mais para o firmamento. Talvez alguns aqui estejam assim, sem esperança, sem esperança. Mas eu faço uma terceira pergunta para o texto. Há a possibilidade de voltar a ouvir a voz de Deus? Há esperança. Há esperança, e eu coloquei aqui, porque o nosso Deus é misericordioso, porque o nosso Deus é perdoador, porque o nosso Deus é gracioso, porque o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Então há esperança para a nossa vida, para voltarmos a ouvir a voz de Deus. E Paulo diz aqui, ou melhor, Lucas, nessa narrativa, ele diz o seguinte, que para voltar para Deus, nós temos que deixar de lado, eu vou explicar direitinho, esse sentimento de culpa, dos erros cometidos por não ouvirmos a voz de Deus. Olha o verso de número 21, o que o apóstolo Paulo diz. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. O que o apóstolo Paulo faz é o seguinte: agora me ouçam. E talvez, se você fosse Paulo aqui, você meteria o dedo. Está vendo? Vocês não me ouviram? Não deram atenção a um preso? Foi pela voz da maioria, pela voz da lógica, pela voz da experiência? Mas Paulo não faz isso. Senhores, o dano agora já está feito. Não ouviram a minha voz. Nós vamos fazer o seguinte, bom ânimo. O que Paulo nos ensina aqui, que para voltarmos a ouvir a voz de Deus precisamos voltar para Deus, confessar nosso pecado e se arrepender e parar de ficar chorando o que passou. Seguir para frente. Eu até coloquei aqui a história de Davi no Salmo 51. A história do Salmo 51 é a confissão de Davi do pecado que ele cometeu de adultério. Dê um pulinho no Salmo 51, porque vale a pena a gente olhar aqui. Salmo 51. Davi confessa o seu pecado. Verso de número 12, ele pede para que o Senhor restitui a alegria da salvação. E quem conhece a história lá no livro do 1 Samuel, Davi era para estar na guerra, mas ele estava lá no palácio e olhou aquela mulher, ou seja, não forçando o texto, ele deixou de ouvir a voz de Deus, para estar onde ele deveria estar. E aqui ele está confessando então o pecado de adultério. Verso 13 ele diz, verso 12 ele diz, restitua-me a alegria da salvação. 13, então ensinarei aos transgressores. Verso 15,
Abra, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi não ficou de mimimi, Davi não ficou chorando mágoas, Davi confessou o erro dele, o pecado dele, e agora está seguindo em frente dizendo: Senhor, estou perdoado, não ouvi tua voz, mas eu confessei, agora, Senhor, me usa novamente. E foi isso que Paulo disse aqui: vocês não me ouviram. Repito, vocês ouviram a voz da experiência, vocês ouviram a voz da lógica, vocês ouviram a voz da maioria. Agora nós já estamos naufragando aqui, vamos recomeçar, bom ânimo, vamos comer e vamos seguir em frente. Se você tem sofrido consequências por não ouvir a voz de Deus, por causa da sua desobediência, de um coração contumaz, e você está sofrendo consequências, como falta de esperança, como falta de segurança, tem como recomeçar a partir de hoje. Confesse seu pecado e siga ouvindo a voz de Deus. Ainda nessa narrativa nós aprendemos como voltar a ouvir a voz de Deus. Recobre a sua esperança. Verso 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Em outras palavras, Davi está dizendo: olha, nós não vamos morrer, haverá o comprometimento da carga, haverá o comprometimento do navio, mas o Senhor me disse, nós não vamos morrer. Em outras palavras, Davi estava dando, ou melhor, Paulo estava dando esperança àqueles tripulantes ali, os 275. E o profeta Jeremias já nos diz no livro de Lamentações: quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. E qual era a esperança dele? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ela é a causa de não sermos consumidos. Se você tem sofrido consequências por não ouvir a voz de Deus, é possível voltar hoje e Deus renovar a tua esperança nele, para a glória dele. Em terceiro lugar, recobre sua prioridade. Verso 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, essa palavra de Paulo pode passar desapercebida aqui para a gente, mas ele disse: o Deus de quem eu sou. Antes de falar o Deus a quem eu sirvo, ele diz: o Deus a quem eu sou. Paulo está ali dizendo: a prioridade da minha vida é Deus, e esse Deus a quem eu pertenço me disse: nós vamos chegar seguros até um lugar. Você precisa recobrar o senso de quem você é, a prioridade da tua vida. E por último, recobre a perspectiva de propósito. O verso 26 diz: porém é necessário que vamos dar numa ilha. Eu não quis ler o início do capítulo 28, porque nós iríamos delongar demais a leitura. Mas esta ilha que Paulo se refere é a ilha de Malta. Nesta ilha acontece algo só Deus pode fazer. Paulo não foi para esta ilha para evangelizá-la. Ele não foi como missionário, ele foi como um preso. Nesta ilha, Deus usa ele para curas e evangeliza toda aquela ilha. Para voltarmos a ouvir a voz de Deus, precisamos recobrar a perspectiva de propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da minha e da tua vida? O propósito da minha e da tua vida não é frase pronta, mas é extraído da Bíblia, é glorificar a Deus. Foi isso que Paulo fez. E para concluir, eu digo, precisamos de deixar de sermos teimosos. Nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus.
para evitarmos naufrágios na nossa vida. Nem tudo está perdido, gente. Precisamos ouvir a voz de Deus na nossa vida. Eu conheço uma pessoa que, há alguns anos atrás, tomou uma decisão errada na vida, por não ouvir a voz de Deus. E até hoje, essa pessoa não só sofre as consequências de falta de esperança, de segurança, mas ela está afastada ainda de Deus, por uma decisão lá atrás errada em relação ao seu emprego, por não ouvir Deus. Nem tudo está perdido, e eu digo isso porque no final do verso 44 diz assim, leiam comigo, final: e foi assim que todos se salvaram em terra. É possível voltar a ouvir a voz de Deus e voltar a estar seguro nas mãos poderosas de Deus. E eu fiz uma pergunta aqui. Então, como eu ouço a Deus hoje? Você está falando, pastor, desde o início, ouvir a Deus, deixar de ouvir a Deus, as consequências. O que é ouvir a Deus? É algo subjetivo? É ouvir a voz, como alguns irmãos ouvem, eis que te digo, meu servo. Não, não. Ouvir a Deus é a gente olhar para a vida de Cristo e procurar viver como Ele viveu. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versos de número 1 e 2, diz: outrora Deus falava pelos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala por meio de quem? De Cristo Jesus. Olhe para os evangelhos, olhe para Cristo, veja como Cristo andou, veja como Ele ouvia o Pai, veja como Ele caminhou. Isso é ouvir a Deus. E ouvir a Deus é voltarmos para a palavra de Deus e meditarmos todos os dias nesta palavra, para que tenhamos direção da nossa vida, para que não andemos ao léu, jogados e agitados de um lugar para o outro. Eu encerro perguntando: você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem sofrido estas consequências, como citadas aqui? Você tem deixado de ouvir a voz de Deus em virtude de pessoas experientes? Não. Não faz isso não. Isso aí já era na década de 80, hoje em dia. Você tem deixado de ouvir a voz de Deus pela lógica humana? O presbítero Gedaias pregou hoje pela manhã dentro da lógica, não é mesmo, Gedaias? Aqueles missionários não estariam ali. A lógica seria, não, está tendo guerra civil, vamos tirar os missionários daquele lugar ali. Mas aquele responsável da missão, ele o quê? Ouviu a voz de Deus e obedeceu. Curve a sua cabeça. O meu desejo e objetivo é que você, quando hoje colocar tua cabeça no travesseiro, é que você pondere com teu coração e pergunte para você mesmo: eu tenho deixado de ouvir a voz de Deus? Que ainda, antes de você pegar no sono hoje, você pondere com teu coração e perceba se a tua vida tem perdido a direção, você está desnorteado,
em alguma área da sua vida que, na verdade, é a integralidade sua. Perceba se você está desnorteado, se você está ao léu. Perceba se você perdeu a segurança. Segurança que vem da palavra de Deus. Perceba se você perdeu a esperança em Deus e aí está lutando com a tua própria força, com os teus braços. Perceba. Se hoje você fizer isso e chegar a esta conclusão, que não tem ouvido a voz de Deus, que você está distante da palavra de Deus, que você está distante de uma vida como Cristo andou, volte hoje a ouvir a voz de Deus. Volte a ter um senso de propósito na vida. Você nasceu, Deus te colocou aqui para você glorificá-lo, honrá-lo através da sua vida. Volte a ter esse senso de propósito, de que você está aqui para levar as boas novas. Obrigado, Senhor, por uma narrativa como esta. Obrigado pelas lições que tiramos nesta noite. Obrigado porque encontramos em Ti esperança e a possibilidade de um recomeço para novamente ouvir a Tua voz. Tu sabes, Pai, aqui neste lugar, neste auditório, nesse espaço, quantos estão com os ouvidos fechados para a Tua voz, ouvindo os expoentes aí das redes sociais, os que estão na mídia, os que estão em foco, em contrapartida, não te ouvindo. Abra, Senhor, os ouvidos e fale ao coração destes, para que cesse o naufrágio da sua vida e eles possam parar no lugar seguro, que é o centro da Tua vontade. Que a graça de Cristo, meus irmãos, que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre a vida de vocês, sobre nós, na verdade. E também que estas bênçãos estejam sobre todo o povo que invoca o nome de Cristo Jesus como Senhor, hoje e sempre. Amém.